Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos falar aqui sobre Bovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, ações que a gente teve, ação que a gente encerrou posição hoje, as posições que a gente tem em aberto, destaque de alta e de baixa no dia, Embraer com alta de 15%. YouTube 4, Goal 4, CXSE3, BBSE3, B3SA3, Brave3, enfim, pedidos de análise de vocês registrados na última análise de fechamento aqui nos comentários, que estou pegando aqui 6 ativos aqui para colocar para a gente atender aqui, além não, na verdade já está aqui, né? A Embraer também foi pedido, são 7 ativos que foram solicitados, já estão aqui na lista. Vamos lá, vamos falar aqui, lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento, agradeço demais. Começando aqui pelo Ibovespa, o Ibovespa fechou com uma leve alta, fechou ainda não, né? Tá no leilão de fechamento, agora 18,4 está para sair do leilão de fechamento. Mas enfim, com a alta em torno de 0,3%, parando em cima da média, 2 testes dessa região aqui de antiga resistência, funcionando como suporte, agora em conjunto com a média, podendo gerar um fundo ascendente, aumentando a probabilidade de caminhar para cá. Esse que seria o caminho mais provável. Mas o mercado pode chegar aqui a afundar e reverter essa expectativa. O que começa a reverter realmente essa expectativa é voltar para baixo desse patamar aqui, uma região ali por volta do 123, 350, mínima aqui 123, 278. Enquanto isso não acontecer, e principalmente se o próximo pregão tiver aqui uma superação de máximo desse esquema anterior, fica mais para subir, inclusive arriscando aí algumas operações de compra. No mini índice, no gráfico, lembrando só que o Bovespa segue dentro da tendência de alta de curto prazo. No gráfico aqui de 60 minutos do mini índice, dá para ver a lateralização que a gente tem no dia 60, ó. Lateralização foi lá embaixo, bateu no suporte, que negócio se abrir aqui caindo, batesse alguma coisa aqui embaixo. Era uma alternativa, bateu aqui, veio aqui para cima e lateralizou. Dá para perceber que a gente tem aqui uma região importante, uma faixa importante de resistência, uma região ali na faixa dos 125.880 até um patamar de 126.070. O que seria interessante para a compra? Sai dessa região e gera sinais de alta já acima desse patamar, seja fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente acima, no mínimo, dos 125.880. Por outro lado, e para venda? Se abrir caindo aqui, ou principalmente se vem aqui, bate aqui nesse patamar e já gera um candle aqui para baixo, focar mais em venda, topo descendente abaixo do 125.695, melhor ainda se for abaixo do 125.425, uma região aqui que foi mais testada. Então, se abre caindo e gera sinais de baixa abaixo desse patamar, olharia mais para venda. Seria mais aqui abaixo desse patamar para olhar mais para venda de topo descendente. O foco maior seria um pouco mais para compra, ou seja, para onde eu gostaria mais de fazer as operações dentro do contexto atual, para compra. Lógico que não dá para fechar os olhos para venda, mas para compra seria onde daria para arriscar uma melhor relação risco-retorno, na minha opinião, porque começaria a ficar alinhado com o gráfico diário, com a possibilidade de gerar aqui um fundo ascendente e ter um novo movimento subido que tende a gerar melhor relação risco-retorno nas operações de day trade na compra. Caso isso aconteça, logicamente, a superação da máxima de hoje ficou em 126, 120. Se fizer isso amanhã, fica mais interessante para entrada. Olhando para o dólar terminando aqui o pregão em alta, se recuperando aqui em alta de 0,79%, segue dentro da tendência de baixa. Para mudar um pouco mais a tendência, teria que romper essa máxima aqui, ó. Tem a média aqui que já foi testada 2 vezes e não conseguiu voltar para cima, e tem esse patamar aqui de resistência em torno de 5.877. Onde o dólar veio bater, está em cima da região aqui, né, de suporte, que fechou uma vez abaixo e voltou para cima dos 5.800 pontos, que é um patamar de suporte aqui para o dólar. É essa região aqui assim, ó. Essa região de fundo aqui anterior. Abaixo disso, que é outro caminho mais provável que ele pode vir a testar aí nos próximos, falando de curto prazo, é a região na casa dos 5.754,5. Olhando para o intraday, o dólar já gerou ali uma quebra da tendência de baixa, veio forte aqui para cima, abriu bem para cima, bate na zona de resistência, que começa aqui nesse patamar, e ainda passa por essa região de fundo anterior, volta aqui para baixo e gera um fundo ascendente. Então quebrou a estrutura de baixo, gerou fundo ascendente, foco um pouco maior em compra. Se abrir subindo,
manteria ali, vamos supor, abre aqui, gráfico de 10 minutos, né? Um gráfico de 10 minutos, vem aqui, abre caindo e gera algum sinal de fundo ascendente, daria para arriscar a compra, porque aqui todo esse movimento quebrou uma estruturazinha também de baixa aqui no gráfico de 10 minutos. Então, se tiver algo aqui mais enrolado, gerou sinal de fundo ascendente, ficaria mais para compra. Se abrir subindo e passar a proporcionar sinais de alta acima desse nível aqui em torno dos 834, também eu olharia um pouquinho mais para compra. Para venda, daria para olhar para venda? Sim, daria para olhar para venda, até porque a tendência do gráfico diário ainda é de baixa. Então, se abre caindo, né, se abre aqui caindo, daria para sim olhar para venda, mas o ideal é que acontecesse primeiro, que abre caindo, oscila abaixo dessa região aqui, ó. E aí sim, com as médias um pouco mais alinhadas para baixo, a de menor periodicidade, que é de 10 períodos, abaixo aí de um patamar de 60 ou de 50 períodos, ficaria mais para se buscar a operação de venda de topo descendente abaixo da média. Tá? Ficou um pouquinho mais bem configurado para compra na questão de ter alguma correção do gráfico diário aqui, da tendência de baixa do gráfico diário. Tá? Olhando para as ações, a PTR4, pregão de hoje, mais um dia de queda de 0,73%. A mínima aqui nesse fundo 36,76, aqui já foi 36,75. Então aqui já oscilou abaixo desse patamar, aqui já não foi algo legal. Então deteriorou ainda mais a tendência de baixa, oscilou abaixo da mínima do candle que fechou abaixo da média, deteriorando mais ainda a tendência. Adalto, se sair aqui, eu romper aqui para cima essa máxima, você compraria ou não? Não compraria. Se fosse para arriscar a compra ainda na Petro aqui, dentro desse contexto, é bater nessa região aqui e gerar um sinal de alta aqui para arriscar alguma coisa, na expectativa que ela fique engasgada aqui, volte ali a buscar uma região de resistência por volta dos 37,70. Mas nesse momento a tendência de alta ainda está vigente, mas perdeu força nessa tendência. A tendência é revertida se oscilar abaixo dos 36,40. A Vale 3 fechou em alta de 0,54%, ainda travada entre essas médias. Então, ok, está em tendência de alta, tá em tendência de alta leve, né, não consegue ainda fechar acima dessa região aqui, ficar acima dessa região. Então, quanto mais tempo ela ficar aqui, ameaçar cair de novo aqui, depois gerar algum candle mais forte para cima apenas essa máxima, mais interessante seria de se arriscar alguma compra. Quem já tiver comprado aqui, bateu na média no sinal de alta, stop aqui abaixo dessa mínima, abaixo de 53,33. Fechamento abaixo da média e até perda dessa região aqui, com nova mínima, reforça bastante a chance de queda do papel alinhado com a tendência de baixa do gráfico semanal. Operações. Pomo 4, encerramento da posição comprada. Ontem eu já tinha até comentado. Depois que ela voltou aqui para baixo, não foi legal, aumentou muito a chance de acionar o stop da operação que estava ali na faixa de 7,99. Então, esse stop foi acionado. Essa operação da Pomo 4, né, numa compra de fundo ascendente, até antecipada aqui a entrada, que o fundo seria aqui nessa operação de máxima, mas eu antecipei a entrada pelo gráfico 120 minutos. E essa operação acionou o stop, ou seja, não evoluiu como eu gostaria. Aqui ainda tem algo que dá para se olhar aqui com carinho, que basicamente uns 7 para 8 candles aqui, e daqui para cá tem algo parecido em termos de tempo, né? A gente tem ali 9 com 8 candles aqui. Então daria para ficar de olho ainda em termos de arriscar algo para compra se fizesse algo assim, ó. Um candle de força fechando acima da média, nova máxima no candle seguinte para arriscar alguma compra aqui no papel. Mas de maneira geral, a compra que eu fiz foi acionado stop, uma perda de 3,39% na operação, e em relação ao capital total, redução de 0,5%. Outros papéis que a gente tem em posição em aberto. Sabesp subiu um pouco mais hoje, 0,26%, seguimos aí comprados, sem nenhuma mudança ainda do stop da sua posição, dá para monitorar aí de perto, se andar um pouco mais aqui, de jogar o stop aqui abaixo dessa mínima, que já seria um stop mais de proteção de lucro da operação, mas enfim, de olho ainda nesse papel, qualquer mudança de stop ou mesmo objetivo, eu vou comunicar isso dentro do aplicativo DV Invest. Temos uma venda em aberto em Move 3, que eu já tinha até comentado aqui, o vídeo ficou disponível hoje sobre oportunidades de swing trade, foi dois ativos que eu ficaria de olho para venda, terminou o Move 3 atendendo aos meus critérios de entrada, venda aberta, vamos ver se ela continua andando aqui, que aumentou a expectativa dela poder vir para romper essa região aqui, gerando topo lá no semanal, vamos ver se isso vai se confirmar. Então nenhuma mudança aí em relação à posição de venda em Move 3.
Magazine Luiza que não fechou legal hoje, hein? Então, comprei aberto, comprei o papel ontem, através do gráfico aqui, buscando uma entrada pelo gráfico 120 minutos. Uma sinalização boa de que de alta, mas veio aqui para baixo, enfim. Vamos ver se ela vai conseguir se recuperar aqui depois desses 3 candles aqui batendo na média. Vamos ver se ela consegue gerar algo mais forte aqui para cima, a partir do próximo pregão. Lógico que se acelerar aqui o movimento para baixo, vai acionar meu stop. Braskem fechou em queda de 1,1%, não conseguiu ainda confirmar esse sinal de alta aqui, que foi um dos pontos que me levou a comprar o papel. Vamos ver se no próximo pregão ela faz isso aqui, ó. O que seria realmente bom para a posição, ou para quem está de fora e quer comprar o papel, ela romper essa máxima aqui. Está localizada aqui nos 13,87. O que isso vai significar olhando para o gráfico 120 minutos? Um pivôzinho de alta. Tá? Então seria uma alternativa até de entrada para quem está de fora. O ativo de destaque do dia dentro do Ibovespa, Embraer, alta de 15,51%, uma baita alta. Papel que tinha caído bem no pregão passado, 3,3%. Aqui, ó, tinha fechado abaixo do patamar e aí ganhou bastante força agora para cima. Rompeu aqui o último topo descendente, voltou a ficar totalmente alinhado para cima em termos de tendência. Agora, Adalto, vou comprar o papel aqui? Eu não compraria. Eu aguardaria, olharia ou pelo gráfico diário, de se ter um movimento para baixo para buscar compra, seja aqui, seja numa retração, seja, enfim, em nível de suporte, seja numa média, ou por o gráfico de 120 minutos. Ó, 120 minutos até ainda está carregando aqui, tá? Não é esse gráfico, não, porque fala assim, nossa, aqui até gerou uma entrada bem bonita pelo 120, mas esse aqui é lá de 13 de novembro de 2024. Fazia tempo que eu não abri o gráfico de 120 minutos da Embraer. Então aqui, ó, se o papel recuar, gerando um sinal de alta, que até estava aparecendo aqui antes, aqui parecido, geraria uma possibilidade de compra, preferencialmente mais próximo de algum nível de suporte, média, topo anterior, ou mesmo retração do Fibonacci. Seguindo para a gente falar aqui de Azul 4, a ação está mais alinhada para baixo, em diversos prazos operacionais, já falei isso aqui, acho que tinha comentado essa queda dela de 5,65%. Segue aí sendo um papel que não focaria em compra, por mais que possa ter algum processo de recuperação, tendência alinhada para baixo, ativo ruim, graficamente falando, não tem um sinal falando assim, nossa, agora vai parar de cair em cima desse gap aqui, pode ser até que faça isso, essa região aqui já fechou até abaixo do gap, e volte a subir, mas não tem um sinal ainda para isso, não tem, nossa, tá com a cara que vai subir, não tem. Então ativo alinhado para baixo, já tinha comentado que isso aqui, se perdesse, fosse um ponto de colocar stop, seria a perda dessa mínima aqui, que já teria sido acionada no pregão de ontem. Depois aqui, enfim, lembrando, queda de 8,87%. Ativos que foram solicitados para análise. YouTube 4, gerou aqui uma sinalizaçãozinha de alta, está dentro do movimento de subida, alta hoje de 1,52%, a tendência desse papel é de alta, segue apontando para cima. Onde é que está a resistência mais relevante olhando para o gráfico semanal? Região de fundo aqui anterior, primeiro ponto, que está respeitando, em torno de 34,30. E olhando para o gráfico diário, vai ter outro nível aqui, que é na faixa aí dos 34,42 até 34,83, essa região aqui, onde passa também por um fundo aqui anterior. Então esse é o primeiro nível de desafio do ativo. Quem tiver comprado já dá para colocar o stop abaixo da mínima desse candle aqui. E trabalhar também olhando para um objetivo ou aqui nessa região, o objetivo, ou pelo menos a avaliação do posicionamento do stop, na faixa dos 35,30, próxima resistência, acima dessa que eu já comentei, e depois disso na faixa dos R$36. Então, para que o papel gere um fundo mais relevante, ainda continua sendo esse, mas é fato que se tiver mais um candle aqui gerando fechamento, principalmente acima dessa máxima aqui, reforça esse fundo sendo o fundo mais relevante aí da tendência atual de alta de curto prazo. Goal 4, queda de 1,35%, ativo um pouquinho mais alinhado para baixo. Foi até um dos ativos também que eu falei quem quiser assistir, está aí na análise de oportunidades da semana, no sentido de trabalhar olhando mais para venda. Esse eu perdi o ponto da entrada pelo gráfico 120 minutos, que foi o que eu mencionei na análise que eu produzi no domingo para membros, que está aí a oportunidade de swing trade. E que seria que eu não faria venda pelo diário, o stop ficaria muito grande, uma das alternativas seria uma entrada pelo gráfico 120 minutos. Né? Só que quando eu fui ver já estava num valor que então, já ficou longe o stop, enfim, eu optei por não entrar, mas era uma das alternativas de venda. Foram dois ativos que eu tinha separado aqui para monitorar na semana, para venda, Goal 4 e Move 3, terminei entrando em Move 3.
Então, lembrando, o Gol 4 está dentro de um viés mais baixista. Se olhar para o semanal aqui, ó, fazendo análise em si do papel, dá para ver que a ação perdeu fundos importantes, volta, testa média, níveis de antigo suporte que funciona como resistência agora, mudança de polaridade, girou sinal de baixo semana passada, confirmou no gráfico diário no decorrer dessa semana, segue com a expectativa mais de queda, tá? Será que não vai subir em cima desse suporte? Pode até subir, mas não tem um indício para isso por enquanto, não tem nenhum sinal apoiando uma compra no papel, vou manter comprado que em breve ele vai se recuperar. Ainda está meio nebuloso o cenário para o papel, na minha opinião, falando de curto prazo. CXSE3, a ação subiu 1,58% no pregão de hoje. Olhando para o gráfico semanal, está bem mais indefinida, né? Tem uns topos anteriores, os fundos são um pouquinho mais aqui altos, vai criando expectativa de buscar uma região aí na faixa dos 15,30 até um patamar de 15,75, seriam os dois níveis um pouquinho mais importantes de resistência, na minha opinião. E aí, com base nisso, será que daria para encaixar uma compra? Por enquanto está bem ruim, assim, esse movimento aqui está bem travado. O ponto positivo é que ele bateu aqui depois desse candle, basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles andando aqui mais de lado, respeitando a média. Uma das alternativas seria, vou comprar um rompimento dessa ação, vou tentar botar um stop abaixo aqui da mínima, ou pegando a volatilidade do papel e tentar pegar um movimento para cima aqui, não só para os 15,30, ou buscando níveis mais acima aqui no gráfico diário, como o patamar de 15,55, na sequência 16,16. É o que daria para se fazer. Quem tiver comprado, já dá para colocar o stop mais bem protegido abaixo dessa mínima aqui, abaixo dos 14,37, ou pelo menos abaixo daqui dessa mínima, que é de 14,53. BBSE3, basicamente do mesmo setor. A gente tem aqui o ativo dentro de uma tendência de alta, fechou o pregão de hoje com alta 0,72%, está totalmente alinhado para cima, gráfico diário, semanal e mensal. Graficamente mais interessante do que CXSE3 nesse momento. Fez um rompimento de pivô de alta, entrar comprando aqui, foram 3 candles de correção, 3 aqui subindo, não é a operação que eu mais gostaria de fazer nesse momento na BBSE3, mas é um ativo, inclusive está presente nas nossas carteiras recomendadas, BBSE3, vamos ver se ela anda mais ainda no decorrer desse mês. Esse fechamento, para quem está comprado, colocaria o stop aqui abaixo da mínima desse fundo, pelo menos, ou seja, mais bem posicionado em 38,17, ou no mínimo, aqui no fundo do 120, que vai ficar evidente que um sinal, uma queda, sustentação em cima da média, nova sinalização de fundo aqui. Então ficaria ali nos 38,56. Entrar comprando no nível de preço que se encontra aqui, arriscando um pouco mais, colocar menos capital, stop aqui embaixo de 1,8, tentando pegar pelo menos ali uns 3,6% para cima. B3SA3, no gráfico diário fazendo a correção, e é o que, desculpa, é o que me interessa para uma possível compra no papel, se ela gerar aqui, ó, seja nessa região que ela está testando, seja melhor ainda testando a média, vier mais 1 a 2 candles aqui e gerar um sinal de alta, me chamaria atenção para compra a B3SA3. Então, ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, que saiu numa região de resistência bem significativa, dá para ali fazer com a projeção de alta aqui dessa lateralização que ela tinha aqui assim, ó, nesse retângulo, depois desse rompimento, nos faixas dos 11,48. Então, o ideal seria afastar um pouquinho mais para ter uma relação risco-retorno mais favorável para cá, ou sendo mais otimista de buscar essa faixa aqui de preço, perto ali da região dos R$12, em termos de um segundo objetivo, ou enfim, de uma compra que venha a ser feita nessa ação, se ela gerar o sinal de alta aí, quebrar a sequência de máximas descendentes desses últimos pregões. O ideal é ter mais uma máxima descendente aqui para a entrada. E por último, o BRAV3, que terminou o pregão de hoje com queda de 3,18%. Para quem já viu algumas análises que eu já fiz aqui sobre o BRAV3 antes, eu peguei aqui falando no gráfico mensal, ela chegou num ponto importante de resistência, a tendência é de baixa no prazo mais longo. Ela basicamente chegou nesse ponto importante, se eu pegar aqui o Fibonacci de toda essa queda, ela quase que bateu ali na região do Fibonacci, 61,8%, de atração junto com fundos anteriores, que amplia a importância dessa região, fora que não fechou acima da média e agora perde a mínima do candle anterior, gerando um topo descendente a favor da tendência.
Então, por enquanto, não tem algo apoiando para compra de prazo maior. Olhando para o semanal, tem um fundo ascendente? Não, se fosse arriscar alguma compra que seria justamente de um fundo ascendente. Gráfico diário tem algo apoiando? Não, o gráfico diário segue aqui caindo, nem tem sinal de alta. Principal sinal de alta, fechamento aí acima da média, com nova máxima no candle seguinte, para se arriscar alguma compra de swing trade, sendo mais agressivo. É o que daria para se fazer. Mas por enquanto, dentro do que vem acontecendo, vai apontando para cá, para essa região de suporte, na faixa dos R$19,13. E se perder esse patamar, reforça o cenário baixista lá do gráfico mensal que eu acabei de mencionar, uma tendência de baixa de médio para longo prazo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. Compartilhe também. Agradeço demais. Coloca aqui embaixo, por favor, qual ativo que você quer que eu analise na próxima análise de fechamento do pregão. Grande abraço.